Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Bom dia, sejam bem-vindos. A gente começa com o sinal verde e quando observamos a matéria, em matéria afetiva, nós poderíamos trazer vários relatos, histórias narradas pelos amigos espirituais para nos alertar da importância do compromisso, do comprometimento nos aspectos afetivos. O próprio André Luiz, em sua obra, ele vai nos falar várias vezes, em diversas situações, como quando lesamos alguém, na verdade, nós estamos nos lesando, porque a lei de Deus, segundo a informação trazida pela codificação, por Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, que neste mês de outubro nós homenageamos com mais veemência, porque é o mês dedicado ao codificador. 3 de outubro de 1804, foi quando ele nasceu como Hippolyte Léon Denisard Rivaio, o professor Rivaio, que depois, em 18 de abril de 1857, é apresentado ao mundo juntamente com o Livro dos Espíritos, com o nome de Allan Kardec, que é uma referência a uma encarnação anterior dele, como na Gália, como um druida. Antes de Jesus, antes da era cristã, ele já era um sacerdote, já era um espírito com bastante evolução espiritual. Então, a codificação, Allan Kardec, nos informa que a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Em decorrência disso, muitas vezes as nossas falhas nos aspectos afetivos não são externadas, as outras pessoas talvez nem fiquem sabendo, mas nós temos essa consciência que lesamos a outrem. Isso nos faz lembrar uma história trazida pela dona Ivone do Amaral, a grande médium que o Chico dizia da importância da mediunidade dela, e ela trouxe uma obra literária de grande valor, sobretudo um livro que se chama Memórias de um Suicida, que é escrito pelo espírito Camilo Castelo Branco, que foi uma das grandes inteligências, um dos grandes literatos de Portugal, portanto, de língua portuguesa. E ela vai contar a história de uma pessoa que chegou ao centro espírita, onde ela trabalhava, e nesse centro espírita ele contava das dificuldades pelas quais ele estava passando, de muito tempo, de muito sofrimento, de muita obsessão. E eles começaram a colocar aquele nome no caderno e fazer as vibrações. Porque quando nós colocamos o nome dos nossos parentes nos cadernos, e todas as casas espíritas têm os cadernos para as vibrações, aquilo ali é como se fosse um correio fraterno. A espiritualidade amiga que atende aquela casa, elas tomam consciência daqueles nomes e passam a proteger, a ajudar, a orientar aquelas pessoas. Daí a importância de estarmos colocando os nomes nos cadernos, vibrando para as pessoas que estão necessitadas durante o período que a gente sempre pede, tem alguém que queira citar o nome, ou que estejam lembrando, porque quando nós fazemos essas ligações, os amigos espirituais que sabem dos nossos pensamentos, eles começam a ter uma ligação com aquela pessoa necessitada. Como as coisas do mundo espiritual, nada se perde, as orações são sempre ouvidas, muitas vezes nós não imaginamos que não fomos atendidos, porque às vezes não somos atendidos da maneira que gostaríamos de ser. Mas todas as nossas súplicas, o amparo da espiritualidade amiga se faz presente sempre quando temos uma súplica sentida, uma súplica sincera, mesmo que não seja de uma maneira que gostaríamos que fosse. Então chega essa pessoa lá no centro e começa a relatar as dificuldades pelas quais estava passando, e eles começam então a sintonizar, a fazer as ligações, e a história é mais ou menos assim, sintetizando bastante a história, de um rapaz que se enamorou de uma moça
E a moça tinha uma condição econômica, uma condição social inferior à dele. Mas era uma pessoa de muita virtude, de muita humildade, com muito carinho para com ele. Embora a família dele não aprovasse muito o namoro pelas condições de diferença social, diferença intelectual, mas ficaram noivos. E passou-se um tempo, ele vai a uma cidade do interior para fazer um trabalho. No aspecto profissional, ele vai a uma cidade do interior. Lá ele conhece uma moça. E nesse conhecer essa moça, uma moça bem falante, bem viva, bem entusiasmada com a vida, muito bonita, de família mais apropriada à dele, de condição social e econômica também parecida com a condição dele, e ele começa um namoro com essa moça de outra cidade. E esse namoro continua. De repente, ele já estava com o casamento marcado com essa menina mais simples. Ele adia esse casamento, volta para outra cidade, fica noivo da segunda moça, e nesse noivado ele se casa com ela. Ele poderia ter resolvido essa questão, mas ele não teve a ousadia, a coragem de terminar com uma e para se casar com a outra. O certo é que ele já volta para a cidade que eles moravam, ele e a moça primeira, já casado. Imaginemos numa cidade do interior, isso deve ter bem uns 70, 80 anos, se não for mais, um rapaz que é noivo de uma e chega casado com outra. O burburinho que foi na cidade, a conversa que foi na cidade, o transtorno emocional para a família dessa moça que ficou, de alguma maneira, lesada, ou bastante lesada. O certo é que a moça entra num processo de tristeza, de paixão, e desencarna. E quando ela desencarna, a mãe, porque era só ela e a mãe promete que vingaria daquele que havia feito aquela maldade para com a filha. No plano espiritual, existem equipes, falanges de espíritos vingadores. Quando a gente vê o livro Libertação, quando a gente vê o livro Diálogo com as Sombras, esse livro Diálogo com as Sombras é um livro que será estudado daqui a pouco na nossa sessão de estudo da terça-feira, lá no Mensageiros da Luz. É do livro da FEB, do Hermínio Miranda, e que alguns dizem que é o livro que Kardec não escreveu. Tamanha a importância desse livro. Portanto, médiuns, trabalhadores da Seara do Cristo, médiuns passistas, a importância de conhecerem este livro que se chama Diálogo com as Sombras. Porque quando a gente conhece, a gente tem mais mecanismos de defesa. Por isso a informação. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Informações evangélicas. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, existem espíritos, falanges de espíritos de várias categorias, de vários naipes, de acordo com a tendência do próprio espírito. Mas essa equipe de vingadores, e a gente vai ver também em outras obras de André Luiz, eles trabalham para vingar a si mesmos, mas também trabalham para vingar a outrem, quer dizer, nem sei quem é, mas me chamou, eu vou. É mais ou menos se a gente trouxer para cá aquele matador de aluguel. Não sei quem é que é a pessoa, mas falar para eu matar, e eu vou matar, porque vão me dar R$100 ou R$200, ou seja lá o que tanto que for, ele agrega a esse trabalho. E então essa senhora, a mãe, disse que ela vingaria. E daí a pouco também a mãe desencarna.
E aí ficou mais fácil. Porque se no plano material nós temos a limitação da matéria para fazer a justiça com as próprias mãos, se nós temos uma legislação que coíbe, e também no plano espiritual existe uma legislação, porque é a lei de Deus escrita na consciência, mas no plano do espírito, essas boas ações ou más ações são facilitadas pela ausência da matéria. E ela então começa a vingança. E o interessante é que ela não vingou daquele que seria genro. Ela vingou da moça que casou-se com ele. E ela incutiu, os espíritos vingadores incutiram na cabeça daquela jovem que ela deveria beber. Quem lê o livro Sexo e Destino sabe da envolvência dos espíritos com relação à drogadição, com relação ao alcoolismo. Daí a importância daquele que tem o hábito do álcool ou da drogadição, qualquer droga lícita ou ilícita, ele ficar internado, que a gente sempre diz, entre aspas, internado dentro do centro espírita, para que, através da boa ação, através do trabalho dos espíritos, ele se liberte dessa dificuldade. Porque as pessoas que envolvem e os familiares que têm parentes envolvidos em qualquer tipo de viciação, todos sabem da dificuldade que é para sair desse beco quase que sem saída. Para entrar é fácil, né? É um copo de cerveja, um copo de uísque, um copo de pingo, um copo de não sei o quê, uma picadinha, uma cheirada, e daí, para sair, precisa de muita força de vontade, de amparo espiritual e também da colaboração dos familiares. E é um sofrimento atroz para todos. As casas espíritas, muitas hoje já têm o Haja com Jesus, que é um trabalho específico para o atendimento das pessoas que queiram sair desses processos de drogadição. E existem outros também, como o próprio AA, o Amor Exigente, outras também denominações próprias para essas dificuldades. E então essa senhora, essa jovem senhora, acabou envolvida no alcoolismo. E uma degradação moral, uma situação vexatória, muitas vezes para o marido, muitas vezes para os filhos, porque saía, ficava embriagada na rua, caía, ficava desnuda. Então, aqueles problemas todos. E aí, então, chega essas pessoas pedindo amparo nessa situação que a gente está vendo, porque ela ficou 20 anos envolvida na drogadição. E eles, então, vão pedir o amparo, a proteção, e aí vem o relato da dona Ivone, e somente através da misericórdia divina é que eles conseguiram a libertação de encarnados e desencarnados. Porque quando existe uma teia de mágoa, de ódio, de frustrações, de rancor, seja ela qual for o grau, sofre-se encarnados e sofre-se também os desencarnados. Porque os desencarnados que estão nessa faixa evolutiva, eles sofrem muito. A dificuldade deles é imensa, porque eles também não têm a liberdade, eles são cerceados no seu bem mais precioso, que é exatamente a liberdade. Somente através do recolhimento dessas entidades aos espaços próprios do plano espiritual, e também não é de qualquer maneira que isso pode ser feito, porque se trouxermos para cá é mais ou menos semelhante às situações daqui. Não adianta internar alguém numa clínica por conta do problema da drogadição, se ele não estiver disposto a se modificar. Então, a vontade, por isso que o Espírito Emmanuel, um livro que se chama Pensamento e Vida, ele fala que de todos os departamentos do nosso cérebro, se fosse dividido em departamentos, o departamento mais importante
é o departamento da vontade. Então, quando nós queremos, nós realizamos a nossa modificação moral, a nossa transformação moral, mas tem que observar que muitos espíritos equivocados não querem que a nossa transformação, a modificação. Daí a insistência, daí a oração, daí a boa ação para realizarmos esse trabalho, porque, na verdade, é o trabalho do perdão. E o perdão é princípio de caridade, da benevolência para com todos, da indulgência para com as imperfeições alheias, e o perdão das ofensas. É essa a orientação trazida pelos amigos espirituais a Kardec, quando ele pergunta o que seria caridade no entendimento de Jesus. Como nós estamos no mundo de expiação e provas, e estamos vendo aqui mundos inferiores e mundos superiores, na sequência do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3º, então sabemos que o planeta Terra é um planeta de mundo inferior. Nós ainda estamos no mundo de expiação e provas. E estamos observando as diferenças que existem dentro do próprio planeta. Nós observamos países da América Central, agora devastado por esse tufão. Os países da África, tem país da África que tem 13 anos que não chove. Olha a situação que estão os nossos irmãos africanos. E muitos pensam assim, nossa, mas Europa é tudo de bom. Bom, a Europa também já passou por grandes períodos, grandes testes, muitas e muitas guerras, muitas e muitas pestes, muitas dificuldades já foram vividas pelo povo europeu. E existem países, sobretudo os países nórdicos, que é Finlândia, Suécia, Noruega, que são países com baixa população, países pequenos, onde a legislação funciona, onde o respeito de uns para com os outros também funciona, onde tudo parece que é pintado de tão organizado que é. No entanto, tem uma grande dificuldade nesses países, porque a Finlândia ela fica a 800 quilômetros do Polo Norte. É a distância de Goiânia a Limeira, no estado de São Paulo. É 4 vezes Goiânia, Brasília, só de ida. Então, é muito próximo. E, em decorrência disso, é muito frio. O sol aparece poucas vezes no mês, e por pouco tempo. E quando tem um período maior, é o que eles chamam sol da meia-noite, a lua do meio-dia. Imaginemos nós, meia-noite com sol, lua ao meio-dia. Isso dá um desequilíbrio emocional nas pessoas. E, em decorrência dessa transformação, dessas dificuldades climáticas que existem nesses países, o índice de suicídio é altíssimo. Aí a gente fica imaginando a misericórdia de Deus. Quer dizer, países que tinham tudo para ser um paraíso aqui na Terra, não tem sol. E o sol é vital para a vida na Terra, tanto de seres humanos, quanto de animais, quanto de plantas, vegetais, enfim, o sol é necessário. E aí a gente vê a América Central tão ensolarada, a gente vê a África tão ensolarada. Então, quer dizer, Deus compensando as dificuldades que existem de um lado para os outros lados da história da humanidade, do planeta Terra. Existe essa compensação. E nós estamos no Brasil, um país ensolarado. Estamos numa região, especialmente Goiás, que Goiás é tão importante que Dom Bosco, e a gente já falou várias vezes sobre Dom Bosco, grande médium que foi, grande educador, ele viu na região onde é Brasília, que surgiria uma nova civilização. Muitos imaginam que Brasília vai continuar nessas dificuldades. Estamos passando por um período de depuração.
E todo período de depuração traz dificuldades mesmo. Imaginemos se a gente começar a reformar esse prédio aqui. Há o transtorno que vai ser para todos, mas depois será uma grande alegria para todas as pessoas. Então, Brasília, o Brasil, está passando por um período de grande transformação, de construção de um país novo, porque aqui está destinada a pátria, o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Uma pátria é feita de pessoas, de cidadãos, e cada um de nós temos o nosso compromisso, a nossa responsabilidade para com a nossa pátria. Se não podemos fazer absolutamente nada, podemos fazer as nossas orações, pedir misericórdia, clemência, amparo para os nossos governantes, homens públicos. Eles precisam das nossas orações. Mas nós podemos também fazer, porque próximo dia 30 teremos eleições municipais. A eleição é a misericórdia do plano espiritual, concedendo a todas as pessoas, pelas organizações legais, pelas normas legais, a oportunidade e o dever, porque no Brasil é dever, de escolhermos os nossos governantes. E muitas pessoas imaginam que o municipalismo, quer dizer, o vereador, o prefeito, não tem importância. Nós vivemos no município. Daí, Dr. Bezerra de Menezes falar da importância do municipalismo. Então, a gente tem que saber escolher, e se muitos estão desencantados, vamos continuar exercendo a nossa cidadania, porque é através da cidadania que nós vamos aperfeiçoar os mecanismos que nos são próprios. Temos a grande felicidade, estamos vendo países também da América do Sul, sobretudo a Venezuela, estamos vendo essa semana, 30 mil pessoas adentraram ao Brasil pedindo esmola, venezuelanos, companheiros nossos, sul-americanos como nós, dificuldade que eles estão passando. Então, nós temos a grande bênção de termos recebido o Evangelho. O Evangelho foi plantado na Palestina, transplantado para a França, e agora está sendo plantado e deverá ser regado no Brasil. No Brasil, tivemos a grande alegria de ter Dr. Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra de Menezes é um espírito de grande evolução espiritual, tanto que agora, no 8º Congresso Espírita Internacional, ele traz uma mensagem psicografada pelo Divaldo, e está aí na internet por todo lado, dizendo que aquele trabalho, que o trabalho do movimento espírita, hoje está sendo comandado por Leon Denis, que foi um dos discípulos de Kardec. E nessa mensagem ele diz, aliás, uma frase que ele repetiu várias vezes enquanto encarnado. Unidos, nós espíritas, seremos fortes. Separados, seremos ponto de vista. Nós já somos poucos. Se nós não nos unirmos no propósito da divulgação do Evangelho, nós seremos tão somente pontos de vista. Mas, além de Dr. Bezerra de Menezes, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira e fez o trabalho da unificação do movimento espírita, nós tivemos também, dentre outros grandes espíritos que palmilharam, que deixaram seus exemplos, nós temos o professor Eurípides Barçanufo, grande santo de Sacramento. As mediunidades de professor Eurípides eram semelhantes à mediunidade de Antônio de Pádua, o grande santo da Igreja Católica. E agora, muitos de nós tivemos a felicidade de conviver com Chico Xavier. Chico Xavier, que é o apóstolo do livro, o apóstolo do amor, o apóstolo da humildade, que nos deixou um grande legado, porque o mundo de Chico Xavier já não era mais um mundo de expiação e provas, era um mundo regenerado, porque o amor que ele tinha no coração não permitia que houvesse mágoa, houvesse ódio, houvesse rancor. Tanto que, quando ele ainda estava em Pedro Leopoldo, e que começou aquela multidão à porta da casa dele, e uma das irmãs diz a ele assim, Chico, a gente não aguenta mais.
você decide, porque aqui é esse entra e sai de gente, repórteres, políticos, essa confusão que virou na nossa casa, todo mundo achando que aqui é a casa de todos, a gente não tem privacidade mais, entram e saem a hora que querem, e ele ouvindo aquela reclamação da irmã, ela diz a ele, no final, ela diz a ele assim, ou sai você, ou sai nós. Ou saímos nós. Qualquer um de nós ia arrumar uma briga tão grande ali naquele momento, porque eu fico, porque a casa é minha também, porque vocês têm que aguentar, porque eu sou um médium, porque eu sou um missionário. Por aí, a gente ia dar a resposta mesmo. Ficaríamos emburrados, brigaríamos com a irmã. No entanto, ele se dirige a ela, beija, abraça. Ele já havia tomado a decisão dele. Mudaria para Uberaba, que ali começou a realizar grande trabalho com o Valdo Vieira, que já estavam, aliás, trabalhando juntos. Ele não reclama, ele não responde, ele tão somente sai daquela situação, deixa todas as pessoas tranquilas e muda-se para Uberaba. Quantos de nós, por muito menos do que isso, ele estava sendo expulso de casa, por muito menos do que isso, nós criamos tanta complicação, tanto caso, e aí nós nos envolvemos nesse mundo de dificuldades, de expiação e provas, e atraímos para próximos de nós os espíritos equivocados também. Porque os espíritos estão em todos os lugares, e os espíritos estão de acordo com a nossa mentalização, com a nosso fluido, com a nossa energia, de acordo com o que pensamos, nós atraímos espíritos. Por isso, aquela informação trazida pela própria codificação na questão 459 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos se eles influenciavam na nossa vida. E eles responderam, influenciam muito mais do que imaginais. Com frequência, são eles que vos dirigem. Então, o espírito é todo lugar. Se a gente quer viver em paz, quer viver bem, a gente tem que ter um bom pensamento. Porque espírito, vamos repetir mais uma vez, o espírito equivocado, ele não tem nada para fazer, ele não paga a conta, ele não leva menino para a escola, ele não tem que cozinhar, não tem que arrumar a casa, não tem que lavar roupa, ele não tem que fazer nada, é só atazanar a vida daquelas pessoas que se comprazem com a presença dele. A gente já tem essa informação, então está fácil da gente resolver esse problema. Com disciplina, com vigilância, com trabalho no bem, com muita oração. Que Jesus nos abençoe e muita paz.